Queridos irmãos e irmãs, na fé, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Hoje é o dia do Senhor, o domingo, 30º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje de Lucas, no capítulo 18, versículo de 9 a 14, nos ensina. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como o restante dos homens ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O cobrador de impostos ficou à distância e não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhes digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus queridos irmãos na fé, o Evangelho de hoje continua o tema da oração e nos ensina o modo de fazê-la. A parábola apresentada nos traz 2 modos de dialogar com Deus. O do fariseu e também do publicano. O primeiro é presunçoso, elenca suas qualidades e despreza os outros. O segundo é humilde, reconhece suas fraquezas e misérias. Pela descrição, o fariseu era um homem correto, honesto, observante dos mandamentos e evitava os pecados, mas, portanto, pensava ter méritos diante de Deus. O problema dele era sua arrogância e o julgamento negativo e o desprezo dos outros. O publicano era cobrador de impostos. Portanto, cobrador e colaborador, da opressão romana. Ele era cobrador de impostos e odiado pelos judeus. Mas ele reconhecia a sua miséria. Ele reconhecia também os seus pecados. E, acima de tudo, neste reconhecer a sua pequenez, mostra também a grandeza e a misericórdia de Deus para com ele. Ninguém pode se considerar justo, meus irmãos, a ponto de ter méritos diante de Deus e desprezar os outros, considerando-os inferiores diante de Deus. Necessitamos estar desamados de toda presunção e preconceito. A presunção de nos considerarmos perfeitos e melhores que os outros sobre tudo isso. O preconceito contra os outros, rotulando-os, e isso mostra
a morte e não a vida. Portanto, é importante lembrar sempre a pequenez e a limitação humana. Isso muda, meus irmãos, nossa relação com Deus, tornando-os mais abertos à ação dele e criando espaços de fraternidade e partilha com os outros. É nesse contexto que nós precisamos entender a vida, que nós precisamos entender o amor de Deus por nós e que nós precisamos entender o outro, aquele que é diferente de nós, aquele que é excluído de forma muito especial. Excluído porque, muitas vezes, como no Império Romano, os cobradores de impostos vinham para tirar proveito diante daquilo que o poder romano queria, o imperador, e também a política do império. Mas ele se reconhece miserável e pecador e se coloca diante de Deus numa atitude de mudança. Na prática, como é que nós devemos fazer isso acontecer? Se quisermos mudar a realidade. É preciso estabelecermos, sim, uma opção. E esta opção deve ser, consequentemente, a graça da vida. Essa opção deve ser uma mudança que parte de mim, de você, de todos nós, para nós termos consciência de que o nosso Deus não é o Deus que autoriza a morte. Não é um Deus que vive mostrando as armas, mas é um Deus que favorece a vida e o perdão, a misericórdia e a luz, como ponto fundamental de que a grande autorização de Deus para o mundo é que nós tenhamos o seu rosto. E o seu rosto é, sem medo de errar, a constante alegria de amar e ser amado como Ele quer. Amém? Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de todos, Padre Júnior, irmã e servo. Fiquem com Deus. Quero abandonar-me em Ti, meu Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou. Alegrias e tristezas vou entregar, sonhos e planos depositar em Tuas mãos.